Olá, convido você agora a estudar um pouco comigo acerca do livro do Eclesiastes, sob o tema Cosmovisão da Vida Debaixo do Sol. Qual é o sentido da vida? Essa é a pergunta, por muitas vezes feita pelo apresentador do programa Provocações da TV Cultura, Abu Jama, aos seus entrevistados. Abu Jama entrevistou diversos intelectuais da nossa cultura brasileira e de tantas respostas que ele obteve ao ser questionado seus entrevistados sobre essa pergunta, uma resposta me chama a atenção, que fora a resposta do professor e filósofo Clóvis de Barros Filho. Ele responde assim: a vida é dor e sofrimento, se você preferir. Afinal, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer e tenho a nítida impressão que não sofrerei depois de morrer. Nossa, soou bem pessimista, né? Mas vamos dar continuidade. A verdade é que esta é uma pergunta deveras embaraçosa e que esteve na mente de muitos pensadores ao longo da história da humanidade, da filosofia e do pensamento humano. Se eu pudesse encontrar o criador da pirâmide de Maslow, eu o parabenizaria pelo seu excelente trabalho. Contudo, eu diria a ele que ele esqueceu o maior dos anseios humanos, que é dar sentido à vida. O professor Clovis, ao passar por uma banca de jornal, encontrou um título de um livro interessante: Descubra o seu nível de felicidade. Ao folhear o livro, as perguntas eram: você trabalha no que gosta? Viaja todo ano? Ganha como gostaria? Está com peso ideal? Clovis, ao se deparar com aquilo, percebeu que, segundo essa perspectiva, debaixo do sol, ele estaria no nível do suicidômetro. Só que, ao pensar desta forma, quem estaria no topo da lista seriam pessoas como Amy Winehouse, ou Michael Jackson, ou talvez Kurt Cobain, e pessoas que tinham tudo numa perspectiva, numa cosmovisão da vida debaixo do sol, poderia os proporcionar. Eles estariam incluídos naquele velho adágio que é sexo, drogas e rock and roll. E mesmo assim, se analisarmos o fim da vida dessas pessoas, perceberemos que não foi um fim louvável. Mas vamos ao Eclesiastes. Quem escreveu? Muito se discute sobre a autoria do Eclesiastes, contudo, para mim não há dúvidas que foi o sábio Salomão quem o escreveu. Parece-me que Salomão escreve esse livro em sua velhice, no auge da sua experiência, sabedoria e percepção da vida. O título do livro está implícito no verso 1 do texto, traduzido em muitas versões como O Pregador, o hebraico Kohelet. Haroldo de Campos traduz por aquele que sabe. Kohelet possui significado daquele que fala a uma assembleia. E daí que vem o termo eclésia, que nos é traduzido por igreja. No verso 2, nos deparamos com uma das expressões mais comuns no livro do Eclesiastes, que é vaidade. E lá está escrito vaidade, vaidade. A palavra vaidade aparece no livro cerca de 35 vezes e pode ser traduzida por inutilidade, futilidade, ausência de sentido. Haroldo de Campos usa a expressão névoa de nada. E dentre os muitos significados de vaidade, esse talvez seja bem apropriado. Aquilo que é passageiro, efêmero e transitório. Algo que existe num lampejo ou numa fração de tempo. Como, por exemplo, numa analogia que eu gosto de pensar sobre a palavra vaidade, ela é como bolha de sabão, perfeita, bela, por uma fração de segundo ela se esvai. No verso 3, ele começa a refletir sobre o trabalho. E ele começa uma pergunta: que proveito tem o homem de todo o trabalho? A pergunta é retórica e a resposta é nenhum. Nesta vida, eu encontrei algumas pessoas viciadas em trabalho. O problema não é trabalhar, isto é bíblico. Desde o Éden, o homem já trabalhava. A questão é com que proveito essa pessoa está se doando nesta área. Qual o sentido de se gastar tanto
a ponto de afetar questões familiares, a sua saúde e outras tantas que podem afetar por algo desordenado na sua vida. Muitas coisas às quais nos dedicamos na vida são meramente para tentar suplantar uma lacuna que é do tamanho de Deus no ser humano. Disse Jesus, certa vez, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perceba que 1 Coríntios 15 vai nos dar uma nota enfática dizendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. O nosso trabalho no mundo lá fora, por glória própria, por empreendimento próprio, pode ter uma fugalidade, frivolidade, mas no Senhor o nosso trabalho jamais será vão. A vida debaixo do sol, a expressão aqui não é acerca da posição do astro dentro do sistema solar, mas fala de nossa vida aqui na Terra. O verso 4 nos mostra que uma geração vai e a outra geração vem. O pregador não está aqui tentando provar até quando a Terra irá existir. Ele reforça o seu argumento de que na vida tudo é transitório. O autor aqui quer tirar toda a impressão do leitor que sua vida pode em si ter importância atemporal e contínua. Por mais que façamos coisas louváveis nesse tempo presente, tudo irá passar e cairemos no mar do esquecimento. Tudo é transitório. Lucas capítulo 10, Jesus repreende os seus discípulos por estarem se alegrando por grandes feitos miraculosos, enquanto ele diz: alegrai-vos, pelo seu nome está arrolado nos céus. Mateus 24, Jesus está saindo do templo e os discípulos ali, admirados com aquela estrutura arquitetônica, Jesus diz: gente, isso aí não ficará pedra sobre pedra, mas esse templo aqui será derribado e em 3 dias eu o restaurarei. No verso 5, ele vai começar uma análise fenomenológica. O pregador passa a observar agora a natureza e com um olhar fenomenológico ele percebe que a nossa realidade é transitória. Mas como diz o filósofo popular Cazuza, o tempo não para. Eu gosto de pensar sobre isso, pois a vida ela está sempre em movimento. Se você sair às 4 da manhã, terá alguém saindo de casa para trabalhar. Terá alguém, por vezes, indo, vindo, voltando, saindo. Nada para. E por muitas das vezes nos deparamos e até entramos nessa questão como um urso hibernando numa caverna. Porém, o sol continua nascendo e continua se pondo. O tempo não para. O verso 6 ele passa a analisar o vento em específico. E ele analisa o vento e parece que o vento é uma entidade indomável. Pense o que quiser, faça o que quiser, ele continuará o seu percurso num ciclo sem fim. Ele continua a contemplar e no verso 8 ele chega a uma conclusão disso tudo. A vida é um tédio sem fim. Schopenhauer disse que a vida está entre 2 polos, a ânsia de ter e o tédio de possuir. E isso nos fala muito do que a vida debaixo do sol é de fato. O verso 9, ele vai nos demonstrar, nos revelar, que não há nada novo debaixo do sol. Vemos que as gerações passam, pessoas novas entram em nossas vidas e o roteiro sempre é o mesmo, pois o ser humano foi afetado pela queda e advém consigo os efeitos noéticos da queda. Lembro de quantos amigos já tive na vida e algumas intensas amizades e hoje são névoa de nada, são bolhas de sabão. Perceba que quem está falando aqui não é qualquer um, é Salomão. Perceba aí no verso de número 12, não é um qualquer falando sobre a vida, é alguém que viveu a vida de fato, mediante a sua
plenitude daquilo que a vida debaixo do sol pode proporcionar ao homem. Dos versos 13 a 18, o pregador, ao atentar para todas as obras debaixo do sol, ele chega à conclusão que a vida é um absurdo. A palavra absurdo vem de ab, intensidade, e surdos, desafinado, fora do tom, dissonante. O absurdo, na visão do filósofo francês Albert Camus, apontava para aquele mesmo sentimento que eu e você temos de que leucemia e minha filha não deveriam pertencer à mesma frase, por mais que a gramática o permita. De onde vem essa sensação de repúdio a certas situações como essa? O pregador sente dor ao pensar. A busca pelo conhecimento nos traz dor, cicatrizes, máculas. Fica-nos óbvio que a vida debaixo do sol não pode ter sentido em si mesma. Viver sobre essa perspectiva é correr atrás do vento. Muitos usam de algum artifício para a fuga desta realidade, mas quando paramos para refletir, como o pregador de Eclesiastes, percebemos o anseio do ser humano pelo transcendente. Como disse o salmista, assim como a corça anseia por águas, minha alma também tem sede de ti. A vida possui um significado, e esse significado não está debaixo do sol. Não está. Esse significado da vida, o sentido da vida, não pode ser encontrado nesse plano terreno. O sentido da vida, o sentido da nossa existência está acima do Sol, acima da atmosfera, acima das galáxias. Está implícito acima de tudo. Está implícito no reino celeste, está implícito na vida do alto. Não somos apenas um cadáver adiado que procria, como disse Fernando Pessoa. Nossa vida está em Cristo. Não olhemos e pautamos a nossa vida nas palavras de Paulo aos de Colosso, nas coisas que são de baixo, mas sim nas coisas que são de cima. Deus te abençoe.